O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Coluna aberta. Líderes da União Europeia vão à Ucrânia em meio a alertas de escalada. Nós tivemos a visita da Ursula von der Leyen, né, a Kiev, ou Kyiv, né, visitando o Zelensky, presidente da Ucrânia, ela que é presidente da Comissão Europeia, e que aqui chamamos ela de Van der Leyen, né, caso você seja um ouvinte recente, né, não sabe que a gente faz isso, a gente chama von der Leyen de Van der Leyen. E essa visita foi marcada, né, pela promessa de uma renovada ajuda financeira, especialmente, da União Europeia à Ucrânia, em meio aos temores, né, de uma ofensiva russa agora, em meados, final de fevereiro, inclusive quando a guerra vai completar um ano. Né? A guerra vai completar um ano. Então, teremos aí o aumento das remessas, especialmente de dinheiro, né? Lembrando que a União Europeia, embora forneça menos equipamentos militares que os Estados Unidos, menos ajuda militar direta que os Estados Unidos, ela envia mais ajuda humanitária, ajuda de alimentos e também apoio energético, né, até por razões logísticas nesse caso. Né? Então, energético, eu digo, né, suprir o sistema de energia elétrica da Ucrânia, especialmente com os ataques russos à infraestrutura que foram realizados nos últimos meses. Tá? E claro, né, nessa visita, né, também tivemos o anúncio, tá, de um novo pacote de sanções da União Europeia, né, contra a Rússia. Tá? E aí, o que aconteceu? Né? Nessa visita nós tivemos novamente o governo Zelensky solicitando um apressar da entrada ucraniana na União Europeia. Lembrando que a Ucrânia oficializou sua candidatura simbolicamente 4 dias depois da invasão, né? E a Ucrânia já vinha negociando, né, acordos de associação com a União Europeia, inclusive isso está na gênese dos protestos do Euromaidan em 2014. Tá? Porém, vamos lembrar uma coisa que já explicamos aqui. A entrada da Ucrânia na União Europeia não era coisa simples nem antes da guerra. Por quê? Primeiro, a Ucrânia é o maior país localizado exclusivamente na Europa. Tá? Nós, brasileiros, temos o hábito, né? O hábito não, né? Mas a gente não costuma pensar em muitos países como países grandes, porque nós somos de um país continental. Então, para brasileiros, o que são países grandes? Estados Unidos, Canadá, Rússia, Brasil, China. Para padrões europeus, para padrões da Europa Ocidental, entretanto, a Ucrânia é gigantesca, tá? Então, a entrada de um país como esse na União Europeia não é simples. Junto com isso, você tem uma população bastante grande, e aí como seria o trânsito dessa população? Como seria o direito dessas pessoas de trabalharem, né, dentro da União Europeia? Outra coisa, a Ucrânia, como a gente também já mencionou em outras vezes, ela fica aquém de diversos parâmetros socioeconômicos e de governança da União Europeia. Socioeconômicos, eu digo que, por exemplo, a Ucrânia ela tem uma população, um alto nível de educação. A Ucrânia, pelo menos até antes da guerra, né, tinha um sistema de ensino público fortíssimo, tá? Herança soviética, inclusive, né? Porém, não tinha bons índices, né? Pensando em o valor da sua moeda, questões previdenciárias,
né, especialmente devido ao choque ali do estabelecimento do novo Estado pós-dissolução soviética. Questões de governança como, principalmente, índices de corrupção e de transparência governamental. Tá? A Ucrânia fica muito aquém. E a gente vai falar mais de corrupção aqui. Então a entrada da Ucrânia na União Europeia, mesmo em condições de CNTP, já não seria algo simples. Agora, então, é algo muito mais complicado. Por quê? Porque se a Ucrânia entrar na União Europeia amanhã, vamos supor que, por um passe de mágica, amanhã a Ucrânia está na União Europeia, está no espaço Schengen, está em todas as instituições europeias. A população ucraniana, afetada por uma guerra violentíssima dentro do seu país, que boa parte dela já se tornou refugiada, né? Você vai ter um incentivo ainda maior para a migração dessas pessoas para a Europa Ocidental, que os países da Europa Ocidental não desejam. Tá? Eles não desejam essa migração em massa. Né? A União Europeia, ela está muito mais interessada nas possibilidades, por exemplo, de investimento para renovação de infraestrutura, né, novas oportunidades, então, de negócios para as empresas da Europa, no grande mercado consumidor que isso significaria, que é o mesmo fenômeno, por exemplo, de quando a Polônia entrou na União Europeia. A comparação tem que ser a Polônia, que entrou num momento muito mais otimista, é um país menor, com uma população um pouco menor, e mesmo assim foi um grande impacto dentro da União Europeia. Tá? A gente sempre destaca aqui no programa que o maior número de migrantes dentro da União Europeia são de poloneses. Isso. O Jean-Marie Le Pen, né, ele ascendeu parte da sua ascensão ali no final, quando ele disputou o segundo turno das eleições francesas, no final dos anos 90 e nos anos 2000, era usando a figura do encanador polonês, né? A gente já falou disso aqui. Que era a ideia de que, olha, o cara que na Polônia é engenheiro, ele vai vir para a França trabalhar como encanador e aí ele vai roubar o trabalho do encanador francês, porque o encanador francês ganha melhor do que o engenheiro polonês, né? Então, assim, Mas o engenheiro polonês é uma mão de obra mais qualificada. Mais qualificada, exatamente. Né? Então você já teve impactos na União Europeia, essa ascensão de extrema-direita tem ligação com a expansão da União Europeia ao leste, que está ligado também a questões racistas, muitas vezes, né? Também representou oportunidades econômicas para empresas europeias, claro. Então, assim, a Ucrânia entrar na União Europeia não é coisa simples. Mas eu queria trazer uma outra questão aqui, que é, hoje, para a União Europeia, você dizer, Ucrânia, você não vai entrar, a situação é muito complicada, né? Você não vai entrar aqui. Iria pegar muito mal, né? Do ponto de vista moral, por conta da guerra. Então, é possível que nos próximos meses nós tenhamos alguma espécie de status próprio para a Ucrânia dentro da União Europeia. Então, no sentido de que, olha, a Ucrânia não vai entrar na União Europeia, mas a gente vai facilitar, né, investimentos para a reconstrução ucraniana, por exemplo. Vai facilitar o trânsito de pessoas refugiadas, eventuais reuniões de família, né? Então, uma mulher ucraniana que tenha ido para a Alemanha com seus filhos, né? E o homem teve que ficar na Ucrânia, porque vamos lembrar, a Ucrânia inclusive fez uma lei proibindo os homens saudáveis, os homens em idade de serviço militar, de saírem do país, né? Então facilitar a reunião de família, por exemplo, tá? Esse tipo de coisa que eu acho que a gente vai ver, pelo menos num futuro próximo, tá? Claro, daqui a 20 anos é possível que a Ucrânia entre na União Europeia. Mas, enfim, tivemos essa visita que acaba sendo muito mais uma maneira de declarar apoio simbólico e anunciar novas sanções e novos pacotes de fornecimento de ajuda humanitária, né? A gente vai falar mais daqui a pouco de fornecimento de armamento, tá? Então, assim, acaba sendo uma visita muito mais de prestígio, tá? Vamos lembrar, a Polônia, que eu mencionei, ela ficou mais de uma década negociando sua entrada na União Europeia, praticamente. E o último país a entrar na União Europeia é a Croácia, foi a Croácia.
que é, comparado com... É um país muito menor que a Ucrânia, em qualquer termo, e que tinha índices socioeconômicos muito melhores. Né? Então, assim, a entrada da Ucrânia na União Europeia não é algo simples, a gente sempre frisa isso aqui. Tá? E como parte do pacotão de apoio ucraniano, europeu à Ucrânia, melhor dizendo, a União Europeia anunciou que 15 mil militares ucranianos serão treinados na Europa e por forças europeias. Tá? O que leva, né, ao próximo assunto, que é a questão dos armamentos. Né? As últimas notícias em relação a armamentos. Tá? No último dia 29 de janeiro, o governo da Coreia do Norte novamente negou que esteja fornecendo munições para tropas russas e o grupo Wagner, tá? Na Ucrânia. E por que essa acusação dos Estados Unidos em relação ao grupo Wagner é interessante? Porque como a gente mencionou, no início do ano, o governo dos Estados Unidos passou a classificar o grupo Wagner como uma organização criminosa transnacional. Isso significa que, se a Coreia do Norte estiver enviando armas para o grupo Wagner, além disso ser proibido pelas resoluções do Conselho de Segurança da ONU em relação à Coreia do Norte, resoluções essas que contaram com a aprovação da Rússia e da China, se a Coreia do Norte estiver fornecendo munições para um grupo criminoso transnacional, os Estados Unidos podem, de acordo com o seu sistema financeiro, né, impor mais sanções contra a Coreia do Norte. Quando eu falo que a Coreia do Norte negou, a acusação dos Estados Unidos é baseada em imagens que inclusive foram apresentadas, né, pelo Conselho de Segurança Nacional, mostrando trens russos, tá, entrando no território da Coreia do Norte e retornando para a Rússia. Tá? Ou seja, esses trens de carga possivelmente carregados de munições. O governo Biden anunciou mais um pacotão de 2 bilhões de dólares em munições e equipamentos, incluindo agora munições de alcance intermediário, tá? Mísseis de alcance intermediário. Quando eu falo alcance intermediário, estamos falando de um alcance de 150 quilômetros, tá? Isso significa o quê? Que a Ucrânia pode, a partir dos territórios que ela controla, atingir basicamente qualquer território ucraniano controlado pela Rússia, parte no leste e no sul, parte da Crimeia e no norte, por exemplo, se a Ucrânia, né, desejar ou der um louco, alguma coisa assim, pode atingir alvos dentro da Rússia, tá? Que, claro, né, nos bastidores a Ucrânia se compromete a não fazê-lo, tá? Porém, o governo Biden negou que seja o momento, né, que esteja pensando em transferir caças para a Ucrânia, especialmente caças F-16, que é algo que tem sido comentado por aliados, né, dos Estados Unidos, como Polônia e Países Baixos. Importante lembrar que a Ucrânia opera, né, caças de origem soviética. No início da guerra, países como a Polônia falaram em fornecer os seus caças de origem soviética e eles receberiam F-16 em substituição. Esse assunto depois morreu, mas nos últimos meses a gente teve um aumento em algumas operações aéreas polonesas. Então é possível que isso tenha sido feito de forma clandestina. Né? A gente noticiou um tempo atrás aqui, né, que a Bulgária forneceu de maneira clandestina equipamentos militares para a Ucrânia. Então pode ser que isso tenha sido feito e agora estejam pensando nos F-16 como um aumento dessa ajuda militar. A França também anunciou que vai enviar mais 12 obuses móveis, né, do modelo César, tá? Já havia enviado 18, agora vai enviar mais 12, com financiamento liberado pelo parlamento francês, tá? E aí, nessa questão dos armamentos, meu caro Matias, duas outras notícias.
A primeira delas é que o presidente da Croácia, o Zoran Milanovic, criticou esses novos anúncios de envios de armas, tá? Afirmando que a Croácia não forneceria munições. Lembrando, a Croácia, né, possivelmente tem munições de modelos similares aos antigos modelos soviéticos. Por que eu digo similares? Porque a Croácia era um país da Iugoslávia. A Iugoslávia, embora não fosse um país alinhado com a União Soviética, né, comprava equipamento soviético e produzia equipamentos similares. Então é possível que a Croácia tenha estoques de munições que podem ser utilizados na guerra. Ele disse que a Croácia não vai liberar munições. E aí, olha só, o principal. Ele disse que é loucura, tá, achar que a Rússia pode ser derrotada numa guerra convencional. Abro aspas para o presidente croata, mais fácil. Eu sou contra enviar quaisquer armas para lá. Apenas vai prolongar a guerra. Qual o objetivo? Desintegração da Rússia? Mudança de governo? Tem até conversas de justamente desintegrar, de partilhar a Rússia, né? Que é um plano, inclusive, tem origem num plano dos Estados Unidos no período da Guerra Fria, né? Que seria incentivar movimentos independentistas dentro da Rússia, enfim. Isso é loucura. A Ucrânia não pode ser derrotada numa guerra convencional e a Crimeia não vai retornar à Ucrânia. Essa é a realidade, tá? Palavras do presidente da Croácia, um país da União Europeia e da OTAN, inclusive. Né? E que foi primeiro-ministro do país, tá? Antes de ser presidente. E finalmente... E que recentemente entrou no espaço Schengen também. Isso, né? Agora os croatas podem, né, transitar livremente pela Europa, podem trabalhar na Europa, e um brasileiro que compra uma passagem, sei lá, para Madrid e entra, né, no espaço europeu, pode agora ir para a Croácia tranquilamente. E é uma notícia de hoje, falando em munições, o governo alemão aprovou que 29 carros de combate, o popular tanque, do modelo Leopard 1, tá, serão enviados para a Ucrânia depois de serem readaptados, depois de serem recauchutados, né, recauchutados é o termo correto, porque eles estavam em depósito, né, eles foram retirados do serviço ativo tem mais de 20 anos, é um modelo dos anos 1960, eles estavam em depósito, e serão enviados para a Ucrânia. Essa notícia de hoje dialoga com aquela notícia que a gente vai comentar mais hoje, inclusive, né, de que o governo alemão solicitou munições ao Brasil, munições de Leopard 1. E aí era uma notícia da Folha de São Paulo que a gente comentou aqui, que inclusive que naquele momento ela não fazia tanto sentido, já que o tanque que a Alemanha estava enviando era o Leopard 2, que é a versão bem mais moderna, e que poderia se tratar das munições dos sistemas Gepard, né, que são sistemas antiaéreos que foram fornecidos pela Alemanha à Ucrânia, e a Ucrânia tem usado com sucesso contra ataques de drones. Então, agora, a Alemanha anunciou a exportação de Leopard 1 para a Ucrânia, tá? O que deixa, então, aquela notícia do fornecimento das munições de Leopard 1, que é um modelo utilizado pelo Brasil, né? Utilizado no Brasil, Chile, Grécia, Turquia, dentre, acho que são esses os principais países que usam, faz com que aquela notícia agora tenha mais sentido, inclusive peço desculpas, né, pelo comentário que fizemos sobre aquela notícia não fazer muito sentido naquele momento. Né? Então a Alemanha liberou a exportação desses modelos que, né, contra os modelos mais novos, mais recentes de veículos russos, talvez não tenha tanto sucesso, porém, mesmo a Rússia, a gente já noticiou isso aqui também, a Rússia também tirou veículos antigos de depósitos das suas reservas, então podem ter sim um uso militar. Falando em fornecimento de armas, meu caro Matias, a gente vai para o Irã. Né? Isso significa que o Irã agora faz parte da Europa, né? O que aconteceu? No último dia 28 de janeiro, nós tivemos vídeos, né, circulando, mostrando diversas explosões e um grande incêndio numa fábrica de munições em Isfahan, no Irã. Tá? Segundo o governo iraniano, foram utilizados drones para atacar essa fábrica de munições, e foi um ataque que teria sido realizado por Israel.
Israel possivelmente tem a ver com esse ataque. Tivemos outros incêndios e explosões em outras instalações, tá, no Irã, mas os principais, tá, foram nessa fábrica em Isfahan, tá, que é uma fábrica controlada pelo ministro de Defesa iraniano. E o que isso tem, né, a ver com a Ucrânia? O conselheiro do Zelensky, o Mikhailo Podolyak, que é um cara que a gente já mencionou aqui, que ele é meio que um cara que, assim, ele é o cara que cumpre o papel de ser o falastrão da presidência ucraniana, né? Ele tuitou: noite explosiva no Irã. Refinarias de petróleo e produção de drones e de mísseis. A Ucrânia alertou vocês. E aí o Irã convocou o encarregado de negócios ucraniano em Teherã, né, para satisfações de por que esses comentários. Muito provavelmente, tá, o local atacado em Isfahan era uma fábrica não de drones, mas que fabricava os explosivos, as ogivas carregadas, utilizadas em drones iranianos, tá? Que por sua vez são utilizados na guerra. Então pode ter sido um ataque israelense em apoio aos ucranianos. A Ucrânia pode ter sido apenas falastrona e se aproveitado da situação para, né, gerar um impacto midiático. Pode ter sido um ataque, uma operação clandestina ucraniana até mesmo. Pode ter sido tudo isso, uma operação clandestina ucraniana com inteligência israelense. Tem uma série de possibilidades. O fato é, essa fábrica militar iraniana foi atacada por drones, tivemos várias explosões, ela pegou fogo, tá? Assim, as imagens são bem claras, e o governo ucraniano se gabou, e depois foi publicado, né, via fontes israelenses, que muito provavelmente era uma fábrica, né, de munições ligadas aos drones iranianos que são utilizados pela Rússia, tá? Então o Irã, embora tenha culpado diretamente Israel, é uma relação aqui, né, que fica um pouco curiosa. Agora, meu caro Matias, a gente vai para, né, aquele giro por outras, né, notícias ucranianas, começando por uma questão que a gente sempre trata aqui, né, que é a ligação entre política e esporte, porque o Zelensky disse que o Thomas Bach, né, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, ele corre o risco, né, de incentivar crimes de guerra, tá? Dizendo que não existe neutralidade, que ele deveria visitar a Ucrânia para ver o resultado da neutralidade e que permitir a competição de atletas russos, mesmo sobre bandeiras neutras, será uma mancha de sangue. Bem, só abrindo um parênteses, Felipe, já que você citou a questão da neutralidade, né? No final de semana passado tivemos a final do Australian Open, né, que é o primeiro Grand Slam do ano no calendário tanto da ATP quanto da WTA, que é a Associação Feminina, e justamente nesse naipe tivemos a final entre a Aryna Sabalenka, de Belarus, e a Elena Rybakina, que é de origem russa, né, nascida na Rússia, mas defende o Cazaquistão desde 2018. Né? Então, a atleta belarrussa não pôde competir pela bandeira do seu país, enquanto que a atleta russa defende a bandeira do Cazaquistão. Só que acabou vencendo a Belarrussa e ela não teve o nome do país gravado no troféu. Foi a primeira vez que aconteceu isso na história do torneio. E Belarus, né? E por que, né, você trouxe essa informação que inclui Belarus, e por que o Zelensky falou aquilo? Porque o Thomas Bach falou na Alemanha que a missão da Olimpíada, né, é reunir atletas em paz do mundo inteiro, especialmente em momentos de conflito e tensão.
né? E ele falou que atletas da Rússia e de Belarus não poderão competir, porém, atletas individuais e neutros desses países podem competir sob a bandeira neutra, e que o Comitê Olímpico começou consultas, né, nesse sentido. Porque vamos lembrar, embora as Olimpíadas, né, em Paris sejam apenas no ano que vem, né, você tem as eliminatórias, você tem os torneios de qualificação, tudo isso, né, ocorrem meses antes. Então esses atletas precisam saber se eles vão poder competir ou não. O ministro de esportes da Ucrânia disse que o seu país pode boicotar as Olimpíadas, né, se atletas russos e de Belarus puderem competir, né? E ele falou atletas individuais, né? Então, assim, aparentemente já teria uma exclusão, né, de equipes. Mas, assim, a não ser torneios não, né, modalidades que você tenha uma eliminatória já agora, eu não sei exatamente, né, não vou saber de cor o calendário, até o momento das Olimpíadas muita coisa pode acontecer, a guerra pode ter acabado, pode ter tido um acordo de paz, enfim. Então, vamos ver. A Rússia, no último dia 28, acusou a Ucrânia de ter atingido, tá, um hospital em Novoaidar, que fica no leste do país. Tá? Esse hospital teria sido atingido com mísseis HIMARS, com foguetes HIMARS, no Oblast de Luhansk, e 14 pessoas morreram nesse ataque. Tá? O governo ucraniano não respondeu às acusações. Na Turquia, meu caro Matias, o Erdogan, a gente ainda vai passar pela Turquia, disse que o país está pronto para aceitar a Finlândia na OTAN, né? Porém, a Suécia, né, ainda é outra questão, tá? Dizendo que a Finlândia não cometeu os erros que a Suécia cometeu. Leia-se aceitar curdos no seu país. Pois é. E outras minorias perseguidas na Turquia. No dia 30, o governo ucraniano acusou a Rússia de ter atingido regiões civis em Kherson e em Kharkiv, né, deixando pelo menos 4 civis mortos. Já na terça-feira, dia 31 de janeiro, o governo dos Estados Unidos afirmou que a Rússia não está colaborando com as atividades de inspeção nuclear estabelecidas pelo Tratado New START, né, em que os dois países podem inspecionar os arsenais nucleares um do outro. Tá? Lembrando que a Rússia chegou a suspender, né, a cooperação com as inspeções no ano passado. Agora, o governo dos Estados Unidos fez uma acusação de nova falta de cooperação. Aí vamos passar pela questão da corrupção, né, na Ucrânia, já que a casa, né, do oligarca ucraniano Ihor Kolomoisky foi alvo de uma batida, né, do SBU, Serviço de Segurança Ucraniano, a sucessora ucraniana da antiga KGB soviética, né, e ele é suspeito de ter embolsado $1 bilhão, tá, envolvendo as suas 2 empresas de petróleo e contratos com o governo. Tá? A agência de segurança disse num comunicado que todo criminoso que teve audácia de prejudicar a Ucrânia, especialmente nas condições de guerra, precisa entender claramente que vamos colocar algemas em suas mãos. A questão, meu caro Matias, é que o Kolomoisky, que enfrenta acusações de fraude, inclusive nos Estados Unidos, ele foi um dos primeiros grandes aliados do Zelensky. Né? Porque, né, o Zelensky era um comunicador, um comediante, um ator, tinha série de TV, participou de programas, participou do Dança dos Famosos ucraniano e tal. E aí ele falou, quero ser presidente. Né? Vou ser candidato a presidente, o candidato antissistema, anti tudo isso que tá aí, vou renovar a Ucrânia e tal. E
o oligarca foi um dos primeiros pesos pesados a falar, pô, é isso aí, é isso que a Ucrânia precisa, vou aqui apoiar ele. Então, né, estão discutindo aí, estão vendo se isso pode respingar na imagem do Zelensky. E uma notícia da sessão Quem Vigia os Vigilantes? Né? Watchmen. Exatamente. Né? A chefa, né, da autoridade fiscal de Kiev foi alvo também de operações policiais por ter embolsado aí cerca de 20 a 50 milhões de dólares, tá? Incluindo aí, acharam grandes quantias em dinheiro vivo, tá? Na casa delas. Inclusive, em uma das residências dela, acharam $1 milhão em dinheiro vivo. Em outra, acharam também centenas de milhares do equivalente em dólares em dinheiro vivo, só que no caso em moeda ucraniana, em libras esterlinas também, e muitas joias, né? Então, assim, a autoridade fiscal, pelo jeito, tava, né, assim, né, os impós ali e tal. Em Sevastopol, né, a cidade federal que fica na península da Crimeia, pelo menos 8 pessoas morreram num barracão de trabalhadores de construção, tá? Eles que estavam trabalhando na rodovia de Tavridra, tá? Que vai ligar Sevastopol a Simferopol. Lembrando que Sevastopol, repito, é uma cidade federal, ela não é parte da Crimeia, ela é uma entidade autônoma, tá? Uma das 3 cidades federais da Rússia. Né? Embora pelo direito internacional ela seja reconhecida como ucraniana, e é a principal base do Mar Negro, a principal base da frota do Mar Negro. Onde ficam aqueles marinheiros de bigode e camisas listradas. Isso. Então, assim, é possível que esse incêndio aí seja disfarce para alguma outra coisa, não sei. Falando, né, em cidades que tiveram um papel importante na Segunda Guerra Mundial, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, participou das celebrações dos 80 anos da Batalha de Stalingrado, né? Uma data que a gente, inclusive, colocou no Semana na História, no programa passado, né? 80 anos da rendição alemã em Stalingrado. E ele fez um discurso dizendo: de novo temos que repelir a agressão do Ocidente. É incrível, mas é um fato. De novo estamos sendo ameaçados por tanques alemães com cruzes neles. Né? Cruzes porque, assim, a Wehrmacht, né, no caso, o exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial usava a cruz balcânica como símbolo, e hoje o exército alemão, a Bundeswehr, usa a cruz de ferro como símbolo. Ele disse que a ideologia do nazismo e suas manifestações modernas ameaçam diretamente a segurança do nosso país, né, ligando a Ucrânia ao neonazismo, e novamente ele fez a lembrança de que, né, o seu país tem meios para responder a qualquer investida do Ocidente, né, fazendo uma referência, claro, ao arsenal nuclear russo. E finalmente, notícia de hoje, tá? A Procuradoria da Ucrânia afirmou que vai iniciar um caso penal, tá? Uma investigação criminal contra o Yevgeny Prigozhin, né, que é o chefe do Grupo Wagner e uma das figuras mais próximas do Vladimir Putin. Saindo da guerra na Ucrânia, meu caro Matias, a gente vai começar o nosso giro aqui pela Europa. Né? No programa passado a gente mencionou que a embaixada do Azerbaijão em Teherã foi alvo, né, de um ataque a tiros, e aí no final de semana o Azerbaijão anunciou que o edifício da embaixada ficaria temporariamente fechado com as atividades suspensas, tá? O consulado do Azerbaijão em Tabriz continuaria operando normalmente e as relações entre os dois países continuariam, apenas o prédio da embaixada seria fechado. Na Turquia, né? Lembrando, né? Azerbaijão, Turquia, são países europeus, não são países europeus, né? Azerbaijão disputa as eliminatórias da UEFA e Turquia a gente sempre põe ali, às vezes a gente põe na Europa, às vezes a gente põe no Oriente Médio, né? De acordo com o que o roteiro precisar. Como parte da campanha, né, para as eleições gerais turcas, né, a aliança de partidos de oposição, a frente mais ou menos ampla anti-Erdogan, né, soltou o seu programa de governo,
né, lembrando que as eleições serão em maio, temos aí 3 meses para as eleições, soltou seu programa de governo, cujo principal compromisso é diminuir os poderes presidenciais. Tá? São 6 partidos que apresentaram esse programa conjunto, eles vão definir um nome único para disputar contra o Erdogan, tá? Eu digo que é uma frente mais ou menos ampla, por quê? Porque a esquerda radical e os curdos ficaram excluídos dessa frente ampla, né? Que é a também chamada Aliança, está sendo chamada lá de Aliança Nacional, né? E, como disse, a principal proposta é a diminuição dos poderes do presidente, que foram expandidos, né, via aquele referendo em 2017, conduzido pelo próprio Erdogan, aproveitando a situação pós a tentativa de golpe de 2016 e que concentrou mais poderes no próprio Erdogan, né? Então, a frente mais ou menos ampla turca avisou que o nosso compromisso é diminuir os poderes da presidência, tá? E também na Turquia, o governo turco soltou uma nota condenando países ocidentais que emitiram avisos de segurança para os seus cidadãos e os seus consulados em Istambul, tá? Porque o que aconteceu, né? Semana retrasada, né, tivemos aquela queima de um Corão na Noruega, na Suécia. Essa semana, como a gente vai mencionar, tivemos a tentativa de outra queima de Corão na Noruega. Então, países como Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, Suíça, Bélgica, França, Itália emitiram comunicados, né, de segurança para os seus cidadãos e fecharam os seus consulados em Istambul, temendo protestos em represália a essas queimas. E o governo dos Estados Unidos também emitiu um comunicado de segurança para os seus cidadãos em Istambul. Tá? E aí, o governo turco condenou isso e convocou os embaixadores de todos esses países, né, para expressar o seu descontentamento e reafirmar que, olha, vocês ao fazerem isso, né, é uma coisa importante, porque assim, ok, a Turquia, o governo Erdogan, né, tem se aproveitado, né, dessa questão de islamofobia, da queima do Corão, como parte da sua agenda de política tanto externa quanto interna, porém, isso acaba sendo uma espécie também de tapa na cara, que o governo turco convoca esses embaixadores para falar, olha, peraí, quando vocês falam isso, vocês estão dizendo, então, que a polícia turca, que as autoridades turcas não vão garantir a segurança dos consulados. Vocês estão dizendo que a gente ou é incompetente ou conveniente, né, com essa violência. Que vai chegar lá uma turba ensandecida, né, vestida de verde e amarelo, e vai invadir o palácio, vai invadir o consulado, e vai quebrar o relógio do João VI, e vai fazer suas necessidades fisiológicas em público, e tal. Quer dizer, eu tô confundindo os eventos, desculpa. Vai roubar a caneca do Besiktas, do conhecido juiz Chandal, tá? Então, eu fui pro Besiktas porque é preto e branco, né? Pra quem não sabe, teriam roubado a caneca do Corinthians, do Alexandre de Moraes. Enfim. Então, o governo turco convocou esses embaixadores para falar, olha, vocês estão dando um tapa na nossa cara também, então, né, não vão fazer isso. No Chipre, nesse final de semana, dia 5, teremos o primeiro turno das eleições presidenciais, tá, do país, né? No caso da República do Chipre, né, ou Chipre grego, né, como, né, alguns poderiam dizer, né? O atual presidente, o Nikos Anastasiades, não é candidato à reeleição, porque ele já cumpriu seus 2 mandatos. Lembrando que o Chipre, né, é um país parlamentarista, né? Então a figura do presidente é uma figura mais ou menos simbólica, e quem está liderando as pesquisas é o Nikos Christodoulides. Porém, tudo indica que teremos um segundo turno, tá, no país. O Nikos Christodoulides é um ministro, inclusive, nacionalista, foi ministro de Relações Exteriores do país, renunciou há pouco tempo atrás justamente para ser candidato a presidente,
e ele é a favor de relações mais próximas com a Grécia, com a OTAN, né? E é um ministro bem pró-Grécia, digamos assim, né? E cabe lembrar que Grécia e Chipre compartilham, inclusive, o mesmo hino. Bem, do Chipre a gente vai para os Balcãs, né? Já que o primeiro-ministro do Kosovo, o Albin Kurti, apresentou 6 condições para que a Associação de Municipalidades Sérvias seja aprovada, né? Entre elas está incluída a mudança de nome do país, que a Sérvia reconheça a independência e que não se oponha a um assento na União Europeia. Também, nesse sentido, a Embaixada Estadunidense em Pristina publicou um artigo de opinião escrito pelo Derek Chollet, que é conselheiro do Departamento de Estado, e o Gabriel Escobar, que é um enviado especial para os Balcãs Ocidentais, no qual eles endossam, né, essa posição do governo kosovar, e o título do artigo é The Time for Establishing the ASM is Now. Então, ou seja, para que seja aprovada, né, a Associação de Municipalidades Sérvias, que seria, né, uma comunidade semi-autônoma de sérvios étnicos que poderiam operar sob as leis kosovares. De lá, vamos para a Tchequia, meu caro Matias, já que tivemos o segundo turno das eleições presidenciais no último final de semana, e foi confirmada a vitória do general Pedro Paulo, né? Assim, ele foi batizado por você. Batizado não, né? Porque, né, você lembrou, né, que Peter Pavel significa Pedro Paulo, derrotando o Andrej Babiš, o ex-primeiro-ministro, o homem mais rico da Tchequia, envolvido com esquemas aí de corrupção, apoiado, né, pelo Viktor Orbán, com aquela retórica populista, anti-imigração, de, né, bons costumes e tal. E o Peter Pavel, no caso, que agora será o presidente, foi, né, chefe do Estado-Maior da Tchequia, foi chefe, né, de um dos principais comitês da OTAN, inclusive, quando militar. Ou seja, ele não é um cara antissistema, né? Ele é o cara que representa justamente a ideia, né, da Tchequia como parte dessa ordem europeia, dessa ordem da OTAN, né? Ele é um cara, inclusive, conservador, tá? Ele não era uma candidatura de esquerda e de direita, era uma candidatura de um conservador clássico, por assim dizer, e um populista apoiado pelo Orbán, né? E com políticas anti-imigração, políticas discriminatórias, enfim. E ele venceu o segundo turno com 58% dos votos, quase 1 milhão de votos a mais do que o Babiš, e ele chegou chegando, digamos assim, né? Por quê? Ele, né, ao vencer, né, as eleições, ele ligou para a presidente de Taiwan, a Tsai Ing-wen, né, para agradecer os parabéns, né, para agradecer, né, ali enfim, a mensagem, né, de parabéns. Foi uma ligação, né, de cerca de 15 minutos, né. O Peter Pavel disse, né, a assessoria dele postou numa rede social que o gabinete pretende manter a parceria com Taiwan, porque eles compartilham os valores de liberdade, democracia e direitos humanos. Tá? O governo da República Popular da China, claro, né, condenou, né, a ação, a ligação, e lembrou ele que, ó, agora você é presidente do país que segue a política de uma só China. Você não tem relações com Taiwan, né? Você tem relações com Pequim. Tá? Então, né, não haja de acordo. Tá? Da Tchequia, meu caro Matias, nós vamos para Liechtenstein, onde tivemos aquele referendo sobre os cassinos e 73% dos votantes foram contra a proibição de cassino. Ou seja, vai ter jogatina sim em Liechtenstein,
tá? Os próximos passos é liberar completa libertinagem. Enfim, brincadeiras à parte, 68% dos eleitores compareceram, do que compareceu, 73% votou a favor. Isso significa o quê? Que 10.383 pessoas votaram pelo cassino. Parece que eu tô falando lotação do estádio Newton Santos em jogo do Botafogo no Cariocão, sabe? Público pagante, 10.383 pessoas, sabe? Num jogo, não é nem jogo importante de fim de semana, tá? Jogo de meio de semana contra o Boa Vista, entendeu? E 3.779 votaram a favor da proibição do cassino, então agora continua a jogatina em Liechtenstein. Na Itália, a primeira-ministra, né, a senhora Meloni, né, vamos tratá-la com respeito aqui, sem adjetivos, né, não vamos dizer que ela é de um partido neofascista, né, mas a Giorgia Meloni, do partido neofascista Fratelli d'Italia, ela foi até Trípoli, né, na Líbia, que foi uma posse colonial italiana ali por um breve período de tempo, né, foi conquistada aos otomanos em 1911 e perderam a Líbia em 1943. Né, então foi, né, pouco mais ali de 30 anos de domínio italiano. Porém, foram assinados diversos contratos de fornecimento de gás natural, com potencial aí, um contrato de até 8 bilhões de dólares. Né, mais um capítulo, né, no que a gente vem noticiando aqui há muito tempo e vem comentando há muito tempo, que o Mediterrâneo vai se tornar a nova menina dos olhos energética para a Europa, para substituir o fornecimento de gás natural da Rússia. Né? Só que vamos lembrar que você explorar, né, gás natural hoje na Líbia, você explorar qualquer coisa hoje na Líbia é muito complicado, já que você não tem um processo de paz definido ainda. Né? Você tem duas facções, cada uma controlando partes diferentes do país. A ideia é que o fornecimento, né, só comece em 2026, né, conduzido pela companhia italiana Eni e pela Corporação Nacional de Petróleo da Líbia. E o que acontece? Você assinar um contrato que envolve muito dinheiro, muito investimento, num país que está numa guerra civil congelada, isso significa uma intervenção. Tá? Por quê? Porque esse dinheiro ele pode ser desviado para o bolso, né, de gente que fala, tem que aproveitar aqui enquanto ainda dá tempo de ganhar uma grana. Ele pode ser desviado para outras finalidades, pode ser desviado para compra de armamentos, para essa mesma guerra civil. Então, é uma notícia um pouco, né, complicada, um pouco discutível. Da Itália, meu caro Matias, nós vamos para Mônaco, já que nesse final de semana teremos as eleições para os 24 assentos no Conselho Nacional. Né, o parlamento decorativo de Mônaco, né, em que o Partido Príncipe, né, que sempre governa tudo, lidera tudo, enfim, vai ser a eleição mais chata do mundo. Sei lá, Galvão Bueno devia ser candidato para dar uma emoção, mas vai ter a eleição aí no fim de semana, caso alguém queira saber. De Mônaco, vamos para a França, meu caro Matias. Aí sim, aí é interessante. Com três questões, assim, três notícias de temas completamente pertinentes ao restante do mundo e aos brasileiros. Tá? E não é ironia, não é sarcasmo. Começando que os protestos contra a reforma da Previdência continuam. Tá? Na última terça-feira, dia 31, quase 3 milhões de pessoas foram às ruas, tá? O que faz disso os maiores protestos na França desde a década de 1990, tá? Foram às ruas somando todas as cidades, tá, gente? Né? 3 milhões de pessoas na mesma cidade, em Paris, sei lá. Né? Então, assim, em Paris, Marsella, Toulouse, tá? Quase 3 milhões de pessoas foram às ruas. E segundo um dos principais jornais franceses, cerca de 61% da população rejeita a reforma. Tá? O ministro do Interior, o Gérard Darmanin, acusou a coalizão de partidos e movimentos sindicais de esquerda que estão participando das organizações dos protestos de transformar o país em um bordel. Não sei o que aconteceu nos protestos para isso. E dizendo que... O bordel, que é uma palavra francesa. Ah, Logo...
para os ouvintes que estiverem, para as crianças que estiverem nos ouvindo, perguntem para os seus pais o que significa isso. Tá? Não vai ser a gente que vai explicar. Pais que ouvem o programa com as crianças, toma essa manga. Brincadeiras à parte, né? Então tivemos... Assim, a etimologia é casa pequena ou cabana. Então pronto, é uma cabaninha. É uma cabana. É uma cabaninha. Em Paris foram cerca de 500 mil de manifestantes, tá? Outra notícia francesa, que também ligada a outro assunto pertinente. Começa a se discutir na França, tá? As questões de segurança para Paris 2024, inclusive o reconhecimento facial por vídeo usando inteligência artificial, tá? Novamente, né, o governo, incluindo o ministro do Interior, que a gente acabou de citar, defendem medidas excepcionais para o evento, porém críticos, né, estão falando que na verdade é uma espécie ali de cavalo de Troia para introduzir de maneira permanente no aparato legal francês, né, essas medidas de vigilância em massa usando reconhecimento por vídeo auxiliado por inteligência, feito por inteligência artificial, tá? O governo francês espera 13 milhões de turistas para as Olimpíadas do ano que vem, né? Porque, claro, além de ser Olimpíada, né, a gente teve uma Olimpíada sem público em Tóquio, né? Então pode ter uma galera ali com uma ânsia de... Eu não vou dizer que é o meu caso, porque eu não tenho uma impressora de dinheiro em casa. Mas assim, eu gostaria de ir numa Olimpíada, então, sei lá, se acontece alguma coisa, sei lá, ganhei na Mega Sena, pô, eu vou pra Olimpíada em Paris, você vai também, se eu ganhar na Mega Sena a gente vai gravar de lá, entendeu? Da Champs-Élysées. A gente vai fazer umas matérias meio, pensando no Canuto, mas pessoas que não foram às últimas Olimpíadas, então podem estar putos, né, vamos pra Olimpíada, né, realizar um sonho e tal, então temos aí uma grande expectativa, e aí essa medida que, assim, ainda não existe o projeto legal firme, ainda está tudo sendo debatido, e, né, vamos lembrar, nós temos uma autoridade brasileira nesse assunto, que a gente recomenda que sigam nas redes sociais, que é a professora Nina da Hora, tá? Ela que justamente lida com questões de inteligência artificial, já falou de questões de segurança, questões do racismo na programação desses algoritmos de reconhecimento facial, inclusive. Recomendamos aqui a entrevista que ela deu pro Lado B do Rio. Agora, de cabeça, não lembro a edição, mas eu acho que foi durante a pandemia, salvo engano. Mas vou até consultar aqui. E um abraço para a professora Nina da Hora e agradecemos o trabalho dela, inclusive o trabalho público dela. Né? Então sigam ela, acompanhem para ficar mais por dentro sobre esse assunto. Foi a edição 197 de junho de 2021. E finalmente, meu caro Matias, o Senado francês, por 166 a 152, aprovou a inclusão na Constituição francesa, tá? Que a mulher tem liberdade de recorrer ao aborto de gestação, tá? Vai alterar o artigo 34 da Constituição. É interessante, porque eu frisei o liberdade, né? Porque foi inclusive o que a Rádio France Internacional comentou. A esquerda francesa queria o uso da palavra direito. E aí, vocês verem que foi um placar apertado, tá? 166 a 152, né? E aí a palavra direito foi substituída pela palavra liberdade, tá? O assunto ainda precisa ser aprovado pela outra Câmara do Parlamento, tá? E é possível que o tema seja submetido a referendo, tá? Então, teve um debate aí sobre o termo liberdade e o termo direito ao aborto de gestação nessa modificação da Constituição francesa. E, repito, os três assuntos que a gente falou aqui são pertinentes ao Brasil, né?
reforma previdenciária, vigilância em massa e aborto de gestação. Da França, meu caro Matias, a gente cruza os Pirineus, tá? Já que esse ano teremos, né, eleições na Espanha, e o Pedro Sánchez, né, o primeiro-ministro, né, da Espanha, tem sido criticado pela lei do só sim significa sim, né, que é a lei anti-violência sexual contra a mulher na Espanha, que inclusive, por conta do debate dessa lei, né, que foi introduzido o protocolo de atendimento de vítimas de violência sexual, que está ligado ao caso Daniel Alves, né, porém o que aconteceu? Essa lei teve um efeito colateral, tá? Em que o Partido Popular, né, que é o Partido Conservador Espanhol, afirma que 250 criminosos sexuais no país tiveram suas penas diminuídas, tá? Porque a nova lei do consentimento, ela traz mais nuances na sentença. Então, qual é a questão aqui? Eu vou tentar resumir de uma forma um pouco simplória, tá? Mas assim, antes você tinha a condenação ou não por violência sexual, tá? Por estupro, tá? Agora, você também coloca outras questões como, por exemplo, abuso sexual sem violência. E aí, meu caro Matias, quais têm sido as críticas, né, especialmente do Partido Popular, que é o Partido Conservador espanhol? Que a nova lei de consentimento, ela eliminou a distinção que existia antes entre abuso sexual e agressão sexual. Por conta disso, advogados de pessoas que foram condenadas pelo crime mais grave de agressão sexual entraram com recursos e esses criminosos tiveram muitas vezes suas penas revistas e que foram diminuídas porque elas foram consideradas agora como de acordo com essa nova lei, tá? Em que elimina essa distinção entre abuso não tinha violência, agressão sexual envolvia violência. Então, você teve a diminuição das penas e, em alguns casos, a libertação do criminoso, caso ele já tivesse cumprido a pena mais branda, né? Então, o primeiro-ministro Pedro Sánchez e o seu governo, né, que é uma coalizão de centro-esquerda e esquerda, estão sendo criticados afirmando que a lei do só sim significa sim, embora ela tenha, né, expandido a conscientização, expandido a tipificação penal, ela, ao eliminar essa distinção, favoreceu criminosos que tinham sido condenados pelo crime mais grave. E também em relação à Espanha, o primeiro-ministro espanhol foi até Rabat, né, no Marrocos, e se encontrou com o primeiro-ministro marroquino, né, numa cúpula para criarem, né, uma relação de respeito mútuo. Né? Lembrando que no Marrocos está sendo disputado o Mundial de Clubes, o representante europeu é um time espanhol, Real Madrid, e Espanha e Marrocos têm pendências fronteiriças, né? Vamos lembrar que o Marrocos deseja, né, o que vê como retorno dos territórios de Ceuta e Melilla, e tivemos a questão dos refugiados por essas duas cidades, né, de Ceuta e Melilla. Também tivemos a negociação de linhas de crédito e o aumento de relação comercial entre os dois países. Da Espanha, a gente cruza a fronteira com Portugal, já que o governo português, numa notícia repercutida pela Juliana Miranda, né, que tem a coluna Ora Pois, na Folha de São Paulo, que é dedicada a assuntos portugueses, o governo português anunciou que em 2022 o PIB do país cresceu 6,7%. Tá? É o maior crescimento do PIB português em um ano desde 1987, e esse número é interessante por dois motivos. Né? Primeiro, entra na discussão da recuperação econômica pós-pandemia,
E segundo, é o primeiro ano em que o Partido Socialista governou sozinho, né, nos últimos anos, né, substituindo a antiga geringonça. Então, isso também deve ter um impacto nas relações político-partidárias portuguesas, já que o Partido Socialista governa sozinho nesse ano. De Portugal, a gente, né, vai ali pela mais antiga aliança militar europeia, vamos até o Reino Unido, né? Já que, primeiro, o New York Times fez uma reportagem denunciando, uma reportagem assinada pela Megan Spacek, denunciando que cerca de 200 menores de idade desacompanhados, em sua maioria adolescentes albaneses, que aguardavam decisões sobre pedidos de asilo no Reino Unido, estão desaparecidos, tá? Não se sabe se eles simplesmente fugiram, se eles retornaram para o seu país de maneira irregular, enfim, estão desaparecidos. Tá? As autoridades deveriam saber onde eles estão e não sabem onde eles estão. Tá? Em bom português é isso. A BBC em árabe anunciou, né, que vai encerrar as suas atividades depois de 85 anos, né, devido aos cortes no orçamento da BBC. Com isso, 382 pessoas vão perder os seus postos de trabalho. O primeiro-ministro Rishi Sunak demitiu, né, o chefe do Partido Conservador, o Nadine Zahawi, depois de uma investigação independente, ou seja, uma investigação interna do partido, né, dizer que ele violou o Código Ministerial, né? Por que ele teria violado o Código Ministerial? Por que ele fraudou, meu caro Matias? Porque ele cometeu fraude fiscal, tá? Ali sonegou imposto de renda, enfim, tá devendo uma grana, tal. O Zahawi se defendeu dizendo que ele já pagou a multa, né, do imposto atrasado, do imposto errado aí, que foi uma multa de 5 milhões de libras esterlinas. Mano, eu quero saber qual foi o erro dele, o erro, entre aspas, para a multa ser 5 milhões. E que ele disse que foi fruto de falta de cuidado e não um erro deliberado e malicioso, tá? Então, o líder do Partido Conservador foi demitido. O Partido Conservador, o Reino Unido, que está passando pela sua maior greve nos últimos 10 anos, né, com mais de 500 mil pessoas paralisadas, né, paralisando a sua força de trabalho, no caso, né, incluindo aí 300 mil professores, 100 mil funcionários de ministérios, portos e aeroportos, e maquinistas de 10 empresas ferroviárias. Tá? Então, a escola fechada, trem parado, ministério parado, na última quarta-feira, dia 1º, no que foi batizado de Walkout Wednesday, né? Quarta-feira do vou sair andando, né? Não vou trabalhar, né? A inflação em dezembro bateu o recorde, né, dos últimos 41 anos, tá? Então, assim, Reino Unido vive um cenário de muita inflação, né? O que lá tem sido chamado, né, eufemisticamente, de crise do living cost, né, do custo de vida. É um eufemismo para inflação, pandemia, né, má gestão econômica, aquele pacotão lá do governo da alface Liz Truss, né, que ia cortar os impostos mais ricos e que o cara comemorou tomando champanhe e tal, enfim. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Também no Reino Unido, ontem, quinta-feira, 2 notícias, tá? O governo britânico, via a Health Security Agency, Agência de Segurança Pública, afirmou que o país está passando por um surto de gripe aviária que pulou para 200 mamíferos, tá? Mais de 200 milhões de aves. Não, é no mundo inteiro. Vai lá. Posso ir? Pode. Dentre esses casos em mamíferos estão lontras, tá? As lontrinhas, tão bonitinha, tão fofinha, vários memes, vários gifs. Tem uma página no Instagram só de lontrinha, inclusive. Mas ela mata. Mas ela é bonitinha. É uma morte bonitinha. Mas em bando... Em bando, então, tem que ser uma só. E raposas, tá?
E assim, só pra deixar claro, o Matias tem toda a razão, tá, gente? Se vocês encontrarem uma lontra, se vocês encontrarem um animal carnívoro por aí, não tratem ele como um gatinho. Um Yorkshire. Né? Um gatinho é pior que um Yorkshire. Entendeu? Não façam isso, tá? Eles são bonitinhos no Instagram, mas na vida real tomem providência, tomem cuidado. Eu vi um vídeo de uma família na Colômbia que tava fazendo uma trilha e viu uma onça parda. E foram brincar com ela que nem gato? Ficaram paralisados. Mas, tipo, imagina, você tá ali dando um rolê numa trilha, você vê uma sussuarana. Cara, eu acho que se isso acontece comigo, a onça não ia precisar nem me matar. Ela ia comer o meu cadáver infartado. Entendeu? É isso. E, enfim, tivemos esses 200 casos em mamíferos e a Agência de Saúde Pública avisou que está monitorando os casos de transição. E aí a gente falou, né, do custo de vida. A Shell, né, a Royal Dutch Shell, uma empresa britânica, né, a neerlandesa britânica, mas especialmente britânica, meu caro Matias, eles registraram em 2022, o seu maior lucro na sua história de 115 anos. A Shell registrou o maior lucro de sua história, com quase 40 bilhões de dólares de lucro, tá? Quebrando o recorde de 2008, que tinha sido 31. Tá? Agora foi 39,9 bilhões de dólares de lucro. Lembrando, lucro e remuneração são coisas separadas, tá, gente? E isso entra na discussão, por exemplo, que o Joe Biden, né, fala, não, as empresas estão lucrando muito com alta do preço do gás, do petróleo e tal, elas têm que diminuir os seus lucros para que as pessoas, né, diminuir os preços para as pessoas e tal, né? Mas assim, o nome disso, Joe Biden, é capitalismo, né? E, enfim, e claro, né, isso tem tudo a ver com alta do preço por conta da guerra na Ucrânia, enfim, mas isso obviamente repercutiu muito mal, né, no Reino Unido, porque assim, é isso, você tem uma inflação gigante, você tem a população do Reino Unido falando da crise de living costs, enquanto uma empresa britânica embolsa 40 bilhões de lucros, em lucro. E aí, por exemplo, o Ed Miliband, né, do Partido Trabalhista, que é o secretário de clima do gabinete paralelo, né, ele afirma que o Rishi Sunak permite que companhias de combustíveis fósseis tenham lucros recordes, ficando livres, né, do fardo de um imposto apropriado sobre essas empresas e sobre os combustíveis fósseis. Então, basicamente dizendo que a empresa se aproveita ali de uma brecha na lei para não pagar o que deve de impostos e o governo Rishi Sunak não faz nada. Né? E, finalmente, na Noruega, como a gente mencionou anteriormente, o governo norueguês, a polícia norueguesa, melhor dizendo, proibiu um protesto que pretendia a queima de um exemplar do Corão em Oslo, tá? A capital norueguesa, inclusive com a presença do político dinamarquês de extrema-direita, o Rasmus Paludan. E aí, duas notícias europeias, meu caro Matias, para a gente fechar esse giro. Uma delas é que o Reino Unido e a União Europeia anunciaram que já tem um pré-acordo sobre o comércio, né, na Ilha da Irlanda, né, um acordo pós-Brexit, né, e que vai modificar o papel da Corte Europeia de Justiça, né, que era algo muito criticado pelo governo britânico, a presença da Corte Europeia de Justiça no acordo. Tá? O acordo ainda não foi completamente anunciado, né, e as negociações ainda estão correndo, seria um pré-acordo. E a outra notícia, que o Parlamento Europeu, né, revogou a imunidade de mais 2 eurodeputados, Mark Tarabella e Andrea Cozzolino, né, devido às investigações do tráfico de influência pelo Catar.